Olá, você que nos assiste através dos canais da TV e Rádio Imperatriz. Você não pode esquecer, quem faz a cidade acontecer são as pessoas, é você. Todas as quartas-feiras, de 12 às 13 horas, no descanso do seu almoço, programa Valtinho Menezes Entrevista. Olha, o que pretendemos em nossas programações é, através das histórias inspiradoras de nossos convidados, tentar te inspirar, te impulsionar, fazer com que você seja protagonista da sua própria existência e ser o ator principal da realização dos seus sonhos. Hoje vamos conversar com o CEO da cervejaria Falk Beer, estabelecida aqui no nosso município e que contribui demais no fomento da marca Ribeirão das Neves para além fronteiras. Ele vai nos contar os caminhos difíceis, que teve de trilhar, os desafios que teve de enfrentar para se conceituar no mercado e se tornar referência no segmento. E, finalmente, ter sua marca valorizada e reconhecida no Brasil e no mundo. Com vocês, hoje teremos como convidados o Max Falcone, O Max Falcone, que percorreu vários países do mundo aí afora, à busca de conhecimentos até se tornar um mestre cervejeiro. Caro Max, obrigado por aceitar nosso convite, muita honra por tê-lo aqui conosco, para contar a sua história, que eu tenho certeza vai inspirar as pessoas que nos assistem e que nos ouvem, porque eu conheço muito bem a sua história. Você é um desbravador, e teve que trilhar caminhos difíceis, mas hoje um mestre, um vencedor. E ele, além da história dele, ele também vai contar, o empreendimento pelo qual hoje ele é o responsável, que é a cervejaria Falk Beer. Um encanto que nós temos aqui no nosso município, porém pouco conhecida dos nossos munícipes, Com vocês, os nossos agradecimentos, Max Falcone. Muito obrigado, Valtinho, pela apresentação. Para mim é uma honra, é uma alegria muito grande estar aqui fazendo parte desse programa com você. Espero poder contar um pouco da minha história, da minha trajetória e também na Falk, que é essa empresa, essa cervejaria artesanal familiar que está há 20 anos na história de Neves, mas também de Minas, do Brasil, também do mundo. Puxa vida, gente, vocês vão se encantar, O Max vai contar um pouco de alguma das peripécias que ele teve de fazer, Max, até se tornar aí referência, Inventor de sabores novos na cerveja artesanal. Conheço muitas, experimentei quase todas, e é o seguinte, dá vontade sempre de experimentar a nova, E para que chegasse nesse sabor delicioso da cerveja Vive por Vivre, foi necessário muito empenho, muita perseverança, muita disciplina, Então, caminhos que tem que seguir para chegar a um produto de qualidade e que seja aceito no mercado de forma qualitativa, e gradativa, Então, é por isso que a gente trouxe o Max aqui para contar a história da cervejaria Falk Beer, a história particular dele, que para voltar para o Brasil e ser o protagonista, ser o executivo, da cervejaria Falk Beer, ele teve que se preparar, porque substituir o Marco Falcone, que é o pai dele, não é uma tarefa muito fácil, baseada nos conhecimentos dele. Então, Max, eu vou passar para você. O nosso papo aqui é livre, tá? Eu conheço a sua história fora do país. Você tem muitas coisas importantes que você viveu lá e que pode passar. Porque a ideia, na verdade, Max, você já bem conhece o nosso programa, mas é levar para quem nos ouve, quem nos assiste, que tudo na nossa vida depende do nosso sonho.
Sim. mas que não adianta sonhar se não agir. Não é isso? Aí, é isso mesmo. Não adianta sonhar se a gente não agir, né? E é essa mensagem que eu gostaria que você passasse para quem nos assiste e para quem nos ouve, porque a sua história, ela realmente é inspiradora. Muito obrigado, Valtinho. Sinta-se à vontade. Muito obrigado. Então, eu não tem como falar da minha vida sem contextualizar, né, o que foi a Falck, o que é a Falck, o que é a minha família, né, para mim, né? Tudo isso moldou o que eu sou hoje, né? Então, nossa história aqui em Neves começa em 1973, quando o meu avô, Júlio Falcone, começa a comprar o primeiro lote no condomínio Vale do Ouro para passar os fins de semana com a família, né? Sim. Então, na época, com 3 filhos, o Marco, Ronaldo e Juliana, com a sua esposa Ilma, minha avó. Então, ele construiu uma pequena casa onde eles vinham os fins de semana para poder curtir e relaxar um pouco, né? E de pouco em pouco, com o passar dos anos, meu avô conseguiu ir comprando outros lotes e aumentando a área de sítio que a gente tinha, né? E quando foi lá perto dos anos 2000, né, então conseguiu ir tendo mais lotes ali, podendo ter um espaço maior para a família, construiu também alguns chalés para ter os netos, né, com a chegada dos netos. Então, a minha história está muito interligada com esse espaço, né. O Marco Falcone, meu pai, é um cara extremamente visionário, uma pessoa espetacular, criativa, uma pessoa generosíssima que quem pôde conhecer sabe. Infelizmente nos deixou em janeiro, esse início desse ano, 2024, mas que deixou um legado eterno. E isso para mim não tem preço. É algo que marcou a minha vida e me inspira a ser uma pessoa melhor, né? Então, o Marco, ele sempre foi um cara muito criativo. Então, em 1988, com o primeiro filho, meu irmão Thiago Falcone, ele já estava lá produzindo sua primeira cerveja caseira. Nada mais que um hobby, né? Uhum. Ele tinha um amigo que conheceu um alemão que trazia matéria-prima da Alemanha, não se encontrava, não tinha esse hábito de produzir cerveja aqui no Brasil. E, eventualmente, esse alemão ensinou ele a produzir cerveja nas panelas. E o lugar onde ele produzia, no sítio da família. Então, ele produziu alguns lotes de cerveja, em torno de 200 garrafas, inclusive com o meu irmão mais velho no colo, ainda bebê, e servia nas festas de família, né? Então, isso trouxe uma alegria muito grande. Mas aquilo era um hobby, né? Não tinha nenhum intuito comercial, e ele, trabalhando como executivo de empresas, ele tinha que viajar muito, acabou deixando esse hobby de lado. Foi só nos anos 2000, quando, a serviço dessa empresa que ele trabalhava, de medição de energia, ele foi a Hannover, na Alemanha. E quando ele chegou na Alemanha, ele tomou o primeiro copo de cerveja, aí ele teve aquele insight, aquela lembrança da cerveja que ele produzia 12 anos antes, em 88. O sabor bateu mais ou menos. Bateu, e aquilo ali lembrou e reviveu uma grande paixão que ele tinha tido, que era produzir cerveja em casa, né? E aquilo ali foi mexendo com ele, e ele ficou os próximos 3 anos indo e voltando, estudando, criando um modelo de negócio, trazendo esse conceito que no Brasil, ainda da cerveja artesanal, ainda estava muito incipiente, né? Você não tinha cervejarias com um conceito como você tem há milhares de anos na Europa, há centenas de anos nos Estados Unidos. Então, isso foi algo que ele começou a trazer para cá. E a gente já tinha o espaço, como eu disse, no Vale do Ouro, onde surgiu a oportunidade de juntar os 3 irmãos, Ronaldo, Juliano e Marco, para criar a Falck, que nasceu dia 23 de abril de 2004, há 20 anos atrás. Muito legal a história dele. Eu pude vivenciar grandes momentos lá na Falck Beer, com o seu Júlio, com seu pai Marco Falcone, com a Juliana e com o Ronaldo. É sensacional o espaço de vocês lá. Mas então, Max, a gente entendeu ali o início do processo, onde que se chegou, né, a Falck Beer, né? Partiu de uma brincadeira, né, de um prazer, até se tornar ali um negócio. Exatamente. Não é isso?
Só para que vocês entendam, o negócio partiu de um sonho. Partiu de um sonho. Eu gosto muito de repetir essa palavra, que a gente tem que sonhar. Isso. Sem sonho a gente não tem motivos, né? E meu pai era realmente um grande sonhador. E isso levou ele a criar algo que não existia no Brasil, que era o mercado de cerveja artesanal. Tem uma história muito legal que ele contava, não só para mim, mas para todos. Quando começou a Falck foi muito difícil, porque era uma empresa familiar, não tinha grandes recursos financeiros. Então, o primeiro lugar onde eles colocaram o chopp foi um sucesso, mas 2 semanas depois já não vendia mais nada. Ele perguntou para o dono do bar, por que está acontecendo? Vendeu tão bem essas 2 semanas? Quando ele foi olhar, cheio de cadeira das grandes marcas, Ombrellone e a Falck de lado. Sim. Então, ele já viu que aquilo ali poderia ser um problema e que isso poderia ser um grande desafio para o negócio, né? Tanto da Falck quanto das cervejas artesanais. Então, ele teve uma ideia. Ele iria ensinar as pessoas a fazer cerveja no Brasil inteiro. Criou as associações de cervejeiros caseiros em Minas Gerais, em vários estados do Brasil, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, e vários estados, e também começou a dar cursos, né? E um dia uma pessoa perguntou para ele, ô Falcone, você está criando cobrinha? Ele falou, não, pelo contrário, eu estou criando um setor. Então isso é muito legal, é muito forte e mostra a visão que ele tinha, né? Não era algo que ele não estava olhando para ele só para a Falck, ele estava olhando para o mercado nacional. Então isso é uma grande inspiração que eu tenho dessa visão macro, né? De colaboração, de união que ele tinha, isso é muito inspirador. Sabe, Marques, essa sua história que você está contando aí, o que o Marco Falcone fez, na verdade, foi primeiro potencializar o produto, fazer com que as pessoas passassem a gostar e consumir. Porque de nada adianta você produzir se não tem consumidores, né? Isso. E ele conseguiu isso muito bem, eu sei disso. E depois o grande desafio veio, né, na forma de produzir, porque tem que enfrentar os setores públicos, né, as exigências sanitárias e tudo mais, até se adequar, é um pulo grande demais. Mas o Marco, como ele falou ali, tinha uma visão macro e primeiro ele disseminou, né, a cerveja, isso, a potência da cerveja artesanal, o sabor, porque você vai nos contar aí, tamanho é o desafio para se vencer em qualquer segmento, gente, é que a Ambev, ela quis comprar as cervejarias artesanais, mas não é para oferecer o produto, mas é para acabar com elas. Ela inclusive comprou algumas fábricas, a gente tem algumas empresas que foram compradas pela Ambev, né? E isso de fato é uma prática comum das grandes, né? Isso. Agora, Max, nós vamos sair um pouco assim dessa cerveja. E você tem uma história, né, que você foi para o exterior e por lá você visitou N cervejarias, foi se qualificando, né? Você foi aprendendo novos hábitos, né? Como se chegar a novos sabores, né? Então eu gostaria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, os desafios que você encontrou lá, mas não só desafios, porque eu tenho certeza que você teve também muitos prazeres, né, de estar lá, né? É sempre muito bom estar numa outra cultura, né? Sim. Então conte pra gente um pouco dessa sua trajetória e uma pergunta antes de você estar nisso. Você começou a tomar cervejinha menor, né? Então, oficialmente a gente começa a provar um pouquinho, né? Principalmente nessas festas de colegas, assim. Mas dentro da Falck, não, eu comecei mais velho mesmo. Ah, foi? Assim, comecei com um pouco menor de idade, mas a provar nada que fosse de alto consumo, não. Algo que fosse mais para entender sabores e mais... depois dessa minha viagem que eu comecei realmente a degustar
cerveja de verdade, né? Tá, Antes era aquela cervejinha assim, esporádica. Tá, não, eu te perguntei porque você vivia dentro de uma cervejaria, só por causa disso. Não é caso dele ter iniciado tão cedo, não. É porque ele vivia dentro de uma cervejaria. É verdade, isso é verdade. A minha vida foi dentro da cervejaria, né? Porque a Falco começou, eu não tinha nem 10 anos de idade. Então, e a gente ia pro sítio com muita frequência, todo fim de semana. Exato. Então a vida foi realmente dentro da cervejaria. Eu tô praticamente com isso aí no meu sangue a vida toda. Então tá. Então agora vamos lá para a sua história fora do país e até a sua volta aí. Pois é, quem foi primeiro pra fora foi meu irmão mais velho, o Thiago, né? Continua lá, né? Ele continua lá. O Thiago hoje tá com 2 filhos, casado, morando na Bélgica, tá muito bem. O meu irmão do meio, Rafael, recentemente foi pra lá também. Só o Rafael que eu não conheço pessoalmente. Pois é, Rafael tá lá também, já tem 1 ano. E eu senti que eu tinha que ter também uma vivência fora, sabe? O que meu irmão sentiu também, que quando a gente está aqui dentro, né, e a gente, para um adolescente, né, naquela época, ver essa realidade muito forte da cerveja na sua vida, aquilo a gente começou a se questionar na hora que você tem que tomar decisões, o que vai estudar, o que vai ser, se aquilo você está fazendo só porque é uma grande influência, ou se é aquilo que você realmente gosta, aquilo que você realmente quer, né? Então isso era uma questão que foi forte para o meu irmão mais velho, Thiago, e foi uma questão que foi forte para mim também. Então quando eu estava lá na época de decidir, já tinha terminado o colégio, decidir a faculdade, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, então em vez de eu já começar, eu passei 1 ano fora, e lá eu tive a oportunidade de conhecer outras realidades, né? E dentro dessa nova realidade, o meu irmão, o Thiago, me propôs uma viagem muito interessante, que foi o seguinte, ele morava na Itália, estava se mudando para Londres, mas ele já gostava muito de pedalar, então ele propôs que a gente fizesse essa viagem da Itália até Londres de bicicleta. Só que não seria uma viagem comum, não seria simplesmente pegar a linha reta, a linha mais rápida até lá e fazer essa viagem. Não, ela ia passar pelo caminho mais longo, passando pela Alemanha, mas para conhecer o máximo de cervejarias no caminho. E aí a gente fez essa viagem, foram 2.480 quilômetros, 28 dias, pedalando e parando o máximo de cervejarias possível no caminho. Um negócio que a gente não podia tomar muito, senão a gente não ia conseguir fazer a pedalada, né? E a alimentação tinha que ser boa, né? Tinha, porque o gasto energético era muito alto, e a gente planejou essa viagem. A gente fazia uma média de 120 km por dia de pedalada, parando, né, em alguns lugares estratégicos, e algumas cidades que a gente precisava de mais tempo, a gente pegava um intervalo de 2 dias para descansar. E nessa viagem, visitando as cervejarias, provando as cervejas e conhecendo a história da cultura cervejeira na Europa e conhecendo tudo que isso trouxe, como que está na sociedade, mas de uma forma muito interessante, muito cultural, né? Não de uma forma simplesmente um consumo sem lógica, né? mas algo que está presente no dia a dia das pessoas, né? Tem história. Então isso me marcou muito e foi muito, muito importante para mim isso. E quando eu terminei essa viagem, após visitar 25 cervejarias no caminho... Só um minuto. As cervejarias que vocês visitavam sempre artesanais, né? Sempre as artesanais. Isso aí. Perfeito. Né? E quando eu terminei essa viagem, eu já tinha decidido. Eu queria mexer com cerveja, trabalhar com cerveja mesmo. Olha, gente, e dentro dessa viagem do Max e o irmão dele aí, ele teve um episódio muito legal que não é comum aqui nos nossos espaços brasileiros, né? Vocês ganharam uma multa, né? Foi, na verdade foram 2. A principal foi que a gente estava passando o caminho da Suíça para a Áustria e o Thiago estava em dúvida sobre qual caminho passar. Então, na hora, em cima da bicicleta ali, ele tinha que se decidir, ele decidiu por um caminho e não viu que tinha uma placa de proibido bicicleta naquele caminho. De repente, estava a gente dentro de um túnel e um monte de carro buzinando pra gente. Aí eu gritei, Thiago, a gente tá no caminho errado. Ele falou, agora já era, vamos pra frente, não tem como voltar.
E aí nós chegamos após o túnel, só tinha um carro de polícia esperando a gente e deu 50 euros de multa pra cada. Era tudo muito, lá é tudo muito filmado, né? É. Então não tem jeito de escapar não, né? Não teve jeito mesmo não. Pois é, mas tá vendo, gente? Quantas cervejarias vocês visitaram? Foram 25 cervejarias no caminho. Mais de 2.400 quilômetros rodados de bicicleta, a busca de conhecimento. Então, essa história do Max, né, que até se tornar mestre cervejeiro aqui no nosso país, aqui no nosso estado, aqui em Ribeirão das Neves, né, ele teve que passar por todos esses desafios aí, né, mas, como eu disse aí, acredito que pedalar também foi recheado de prazeres também, né, porque conhecer muitos lugares, né, e conhecer muitas cervejarias, novos sabores, né? E aqui, gente, aquela cerveja que vocês assistiram no vídeo ali, ela é uma cerveja feita de jabuticaba, certo? Certo. Beleza. E essa cerveja parece que ela é exportada, não é isso mesmo? Ou eu estou equivocado? Não, na verdade, ela atende só o mercado interno, ela não tem nem produção para poder sair daqui, né? Ah, sim. O que acontece, gente? A jabuticaba produz uma vez por ano, não é isso? E a fermentação dela, eu não sei como que a gente expressa isso, não, mas o tempo para que ela esteja no ponto de consumo é um tempo maior do que das demais, não é isso? Normalmente ela é colhida nas chuvas de novembro e ela tem que estar mais madura possível e a gente colhe ela na última chuva antes delas caírem. Tem que ser esse o ponto. É estratégico mesmo. Exatamente. A gente tem um parceiro que tem a fazenda com as jabuticabeiras, e aí ele sabe qual que é o prazo de maturação delas até o ponto que elas vão estar perfeitas para colheita e antes da última chuva, porque se tem a última chuva forte que pega, que elas caem todas e aí se elas caem já não pode mais, porque aí elas já começam a apodrecer. Então nesse momento elas são colhidas e elas são utilizadas no processo do mesmo dia. Então teve uma história legal quando eu entrei na Falck, e aí desde essa viagem até eu entrar na Falck eu percorri um longo caminho onde eu trabalhei em várias empresas ali relacionadas à cerveja até chegar na Falck, né? Então foi uma construção da minha carreira, mas dessa história específica eu já estava na Falck e esse parceiro nosso as jabuticabas foram colhidas de noite, ou seja, no fim da tarde, início da noite, só que elas tinham que ser usadas no mesmo dia, porque se elas fossem utilizadas no dia seguinte já começava o processo de apodrecimento. E eu me lembro que as jabuticabas chegaram na fábrica às 11h30 da noite e a gente ficou trabalhando com elas a madrugada inteira, porque você tem que preparar, fazer a limpeza, lavagem, a separação das boas das ruins, pilonar, né, fazer uma maceração, depois fazer a extração do suco. É um processo bem longo. E aí, para finalmente, depois de só às 3 da tarde que a gente terminou de fazer esse processo. Então, viramos a madrugada inteira fazer. Nossa. Você poderia, por favor, pegar aquele celular? Eu preciso de pegar uma informação aqui. Mas, Marques, quantos rótulos a Falck Beer já desenvolveu até aqui? Além do chopp, que é uma delícia. Pois é, porque a gente tem mais de 12 rótulos de linha, né? Sim. Mas a gente já fez muito mais dos sazonais, aqueles que são feitos uma vez por ano, ou são feitas edições limitadas e não produz mais. Então, de cabeça eu não sei te dizer, mas com certeza mais de 30 já foram produzidos. Né? Eu fiz em 2021 eu fiz um projeto que chamava Brasilidades, onde cada mês do ano eu iria desenvolver uma cerveja com ingrediente presente aqui no Brasil. Então, foi um projeto em colaboração com a Casa Orc, que é uma casa de Pedro Leopoldo, de cervejas também. E eu e o Douglas também é um cara muito criativo, desenvolveu os rótulos, eu desenvolvi a receita da cerveja, a gente chegava em consenso no nome e cada cerveja tinha um ingrediente. Então, por exemplo, a gente trabalhou com coco, a gente trabalhou com amendoim, com o pé de moleque, trabalhamos com cacau da Amazônia, trabalhamos com diversos ingredientes que estão presentes aqui no nosso país. E essas tiragens é uma vez por ano? Essa foi um projeto que foi feito durante um ano e cada cerveja diferente era produzida uma vez por mês
e ela era produzida uma vez e não era produzida mais. Então, aquele estoque era feito e depois ele acabava, não tinha. Quem gostou ficou sem, né? Exatamente. Fizemos uma manga com sal também, ficou muito boa. Faço ideia. A Red Baron é criação sua? Não, essa foi do meu pai. Né? Ah, foi do Marco? Foi. Mas você já estava aqui no Brasil, parece, ou não? Essa foi antes de eu sair, porque a Red é lá de 2005. Então ela foi uma das primeiras cervejas da Falck. Né? Você tem a primeira leva, a Falck, ela começou a produzir as primeiras cervejas com a inspiração alemã. Né? Por isso o nosso nome italiano, Falcone, transportado para o alemão vira Falck, Falcão. Então por isso Falck Beer, a cerveja Falck, Falcão, Falcone. Por isso a explicação do nome da Falck aí está relacionada com a nossa família. E então a Falck começou com a inspiração de cervejas alemãs. Depois meu pai, estudando as cervejas belgas, fez a Monasterium, que é a primeira cerveja belga produzida no Brasil. Foi lançada em 2006. Ela é envasada em garrafa de champanhe em reserva, arrolhada assim como os espumantes, né? Então é uma cerveja única do Brasil que ganhou diversos prêmios. Inclusive, em 2020, a medalha do Rei da Bélgica por ter produzido a primeira cerveja belga no Brasil. Pois é, rapaz. A história da Falck Beer, gente, é assim... ela me encanta. Eu já estive lá. Eu acho que com todos os prefeitos de Ribeirão das Neves, enquanto eu estive servidor público, eu levei lá. Legal. E todos voltaram encantados. Todos, né? Então, porque eles têm um espaço de degustação sensacional, tem um shopping, puxa vida, e a contribuição da Falck Beer para o nosso município a nível cultural, a nível de desenvolvimento econômico, a nível de sustentabilidade, ela deu uma contribuição enorme, porque talvez, não sei se você estava por aqui, na época aí daquela competição que nós tivemos aí, das confederações, a gente lutou lá junto com o Belotour e a gente conseguiu abrir um espaço de visitação nas quartas-feiras, porque é um problema danado, porque lá é um condomínio, né? Sim. Mas ainda assim a gente conseguiu, e a Falck Beer recebeu várias pessoas de vários países naquele setor de degustação. Espetáculo. No dia de quarta-feira, era um dia destinado a visitas para quem gosta, né? Sim. Na cervejaria Falck Beer. E ela recebeu, acho que 4 quartas-feiras no mês daquela confederação, visitas de pessoas que vieram para assistir às competições. A Falck sempre foi uma cervejaria que se importou em abrir as portas, em espalhar conhecimento, né? Por isso trouxe pessoas do Brasil inteiro durante esses 20 anos, sempre focada em espalhar conhecimento, em promulgar a cultura mesmo, né? Espalhar essa cultura da cerveja. E não só daqui do Brasil, mas pessoas de fora, americanos, austríacos, europeus em geral, pessoas que do mercado cervejeiro mundial já visitaram a Falck, estiveram aqui nos prestigiando. Tá vendo? Então, Max, voltando aqui um pouco para o nosso tema, né, que é aquele de encorajar os nossos telespectadores e nossos ouvintes aí, de que quando a gente se dispõe, quando a gente quer, a gente pode, a gente chega lá. Quais foram os maiores desafios, né, enfrentados pela família Falcone para levar a Falck Beer para onde ela chegou hoje, né? Sendo referência, a marca Falck Beer hoje é uma referência das cervejas artesanais. E quais foram os maiores desafios do Max como pessoa, né? Para chegar, né, a ser também um mestre cervejeiro, né? E requisitado assim no mercado a nível de cerveja artesanal. Primeiro, então, falando um pouquinho continuando essa minha história, né? Que aí nós vamos chegar nesses meus desafios para onde eu estou, né? Voltando dessa viagem da Europa, eu decidi trabalhar com cerveja, mas eu não queria um caminho fácil que me levasse direto à Falck, até porque eu não tinha conhecimento para justificar estar lá, e eu queria buscar esse conhecimento fora. Foi quando eu pedi
que o meu pai não interferisse nessa... Porque ele, como uma pessoa muito conhecida, né? Ele facilmente podia se mover e eu estaria empregado em algum lugar. Eu não queria esse tipo de facilidade, porque eu não estaria encontrando as minhas capacidades, meu talento, né? Você não iria ser protagonista da sua própria existência. Exatamente. Então eu busquei, sem o conhecimento dele, trabalhar em vários lugares. Então comecei a trabalhar numa loja de produção de cerveja caseira, assim como ele produziu cerveja caseira, coincidência. Eu já comecei a trabalhar como vendedor dessa loja e entrei de cabeça. Eu simplesmente falei, esse que eu quero. Eu comecei a trabalhar em vendas e já comecei a aprender, e em 2 meses eu já estava dando curso de produção de cerveja para alunos de Belo Horizonte e de Minas, que vinham fazer o curso em Belo Horizonte, né? Sim. Então, durante esse 1 ano e meio que eu estive lá, eu subi para a gerência da loja e virei o principal professor ali do curso de produção de cerveja caseira, né? Quando depois disso eu fui chamado para ser o representante oficial de Minas Gerais da Cooperativa Agrária, que é a maior maltaria da América Latina, fica no interior do Paraná, só que ela tem os representantes em cada estado e eles me convidaram para ser o representante do estado de Minas Gerais. Então eu comecei a percorrer Minas Gerais inteiro, conhecendo as cervejarias artesanais, vendendo, fazendo conexões, fazendo essa rede de conexões e visitando essas fábricas. Eu comecei a ter lá o contato com a produção, com o chão de fábrica e com a produção. Nisso eu já, tudo ao mesmo tempo, já produzindo cerveja caseira, desenvolvendo rótulos, fazendo cerveja. Então, essas multifunções dentro do meu trabalho começaram a me preencher como profissional. Então, quando eu estava ali, meados de 2018, eu já tinha mandado uma cerveja para a Falck, sem nenhuma intenção, né? Como eu já tinha desenvolvido uma receita, eu mandei uma receita para a Falck, e essa receita era uma APA, a Falck Peregrinos, e Peregrinos eu me inspirei na minha peregrinação, por assim dizer, na Europa, né? Sim. Que Peregrino também é um falcão, que tem a ver com a nossa família Falcone, e seria uma American Pale Ale, que é uma cerveja de estilo base americano. Não esquece do seu assunto, não, que eu vou só te fazer uma pergunta dentro do seu... para se chegar numa marca, também você tem que fazer todo esse estudo para combinar a marca com aquele produto, é isso mesmo? É isso, porque esse produto ele tem que carregar história. Ele não pode ser só um produto, ele tem que carregar uma história por trás. Então, isso que eu aprendi com o meu pai, né? O meu pai, ele sempre teve, tudo que ele colocou, todos os produtos tinham uma história por trás. E aí, quando você conta para as pessoas, você começa a ganhar a admiração do público antes mesmo do consumo do produto. Então, vira realmente uma conexão criada entre consumidor e marca, né? Então, por isso que foi a minha ideia de criar um produto que tivesse uma história por trás, uma ligação, e que eu acreditava 100% naquilo ali, e eu consegui levar esse produto, tanto que, mesmo eu sem trabalhar na Falck, ele ganhou um prêmio internacional, medalha de prata no concurso internacional das Américas. A cerveja chama-se Américas? Não, o evento que chama... O evento chama Copa Cervejas de América, foi realizado no Chile em 2018. Sim. Ela ganhou medalha de prata na categoria American Pale Ale, concorrendo também com os Estados Unidos, lógico. E o nome dela é Peregrinos. Peregrinos. Muito bom, rapaz. É muito desafiador, né? Porque o público que consome esse tipo de produto, cerveja artesanal, são pessoas assim muito exigentes. Eu ouço sempre, todas as vezes que eu vou no encontro, que o consumo geralmente é do produto artesanal, é que as pessoas elas interligam o produto com o momento. Se o momento é especial, ele tem que ser acompanhado de algo especial. Isso é uma verdade mesmo ou é apenas uma fantasia? Porque em todos os lugares que eu tive falando de cerveja artesanal, como é que posso te dizer?
era um comentário, parece até de lei. Eu vejo com isso, são muitas coisas na vida são assim, né? Momentos bons a gente quer apreciar com coisas boas, né? E a cerveja artesanal, ela vem resgatar principalmente um produto que foi esquecido. Que na verdade ele é produzido há centenas de anos, só que depois da Revolução Industrial, né, no mundo começou a se produzir só um estilo de cerveja, a tradicional Pilsen, né? Não que começou a produzir só um estilo de cerveja, mas esse estilo ele ganhou nível global, né? Ele globalizou e se tornou o estilo mais consumido do mundo. E no Brasil foi emplacado que esse era a única opção. Mas na verdade existem centenas de estilos de cervejas e o que a gente está tentando fazer é mostrar para as pessoas, resgatando esses estilos, mostrar para as pessoas que existem possibilidades de consumo de um produto de qualidade, feito com bons ingredientes, para os bons momentos da vida. Eu escutei de seu pai, Marco Falcone, que a primeira cerveja produzida no Brasil foi em Juiz de Fora em eu não vou saber, mas 1890, 1873, não precisamente, viu, gente? Mas os alemães vieram fazer alguma coisa no Brasil. Aqui não tinha o hábito da cerveja, e eles começaram a trazer os produtos e fabricar cerveja para o consumo deles. Se eu não me engano, o Juiz de Fora era o polo de tecelagem, né? Isso, exatamente. Então tinha que trazer os técnicos alemães para mexer nessas máquinas. Nas máquinas, não conseguia mexer. E o alemão não fica sem essa cerveja, né? Então lá que eles começaram a produzir. Muito bem. Olha, gente, eu sou Júlio Falcone, avô do Max Falcone. Assim, uma pessoa... cara, é muito difícil assim expressar, né, o carinho que a gente tinha por ele, por causa da pessoa receptiva que ele era. Muito. Né? Então, poxa, tive momentos muito, muito importantes junto do seu pai e do seu avô. Mas eu assisti de perto a perseverança dos dois para fazer com que a Falk Beer se tornasse, né, uma cerveja artesanal respeitada no país, né, um produto de qualidade, né, sem questionamentos, né, premiada em vários espaços do país e do mundo, que ela foi premiada fora do Brasil. A Vive por Vivre foi assim como aquela... Monastério. Não, a Peregrinos foi no Chile, a Vive por Vivre e a Monastério foram premiadas fora do país, sabe? E eu não sou tomador de cerveja, te confesso, mas eu tomei todas as cervejas de vocês lá. E a Monastério e a Vive por Vivre, sabe? Sensacional. Cervejas fora da curva, né? Fora da curva, sensacional. E com a degustação que vocês nos induziam, muito mais. Então, gente, o Max está aqui, cara, aceitou esse desafio, que para ele isso aqui não é nem desafio, né? Porque ele domina muito bem. E a gente, na verdade, o que a gente quer do Max é mostrar a história dele, né? E encorajá-lo a sonhar, né? Mas agir, porque ninguém consegue nada dormindo. Você teve que trilhar caminhos, enfrentar desafios, buscar conhecimentos, né? Até se tornar sustentável, né? Para então empreender. Foi aquilo que eu te contei, né? O seu exemplo que você deu. Na época que eu voltei para o Brasil e quis trabalhar com cerveja, decidi trabalhar com cerveja, eu não tinha o conhecimento ainda, né? Mas eu não queria esperar ter o conhecimento técnico todo para começar. Então eu comecei na prática, e aí entrei na prática e fui aprendendo, fui fazendo cursos, fui viajando o Brasil, viajando Minas Gerais, fazendo cursos no Brasil todo. Então comecei a agir primeiro, né? Vamos começar a trabalhar, vou entrar de cabeça, vou conhecer a parte prática do negócio. E aí, junto veio a teórica,
para poder construir, né? Você falou, se eu tivesse ficado esperando só lá no livro sentado, talvez, né, não tivesse trilhado esse caminho. Mas fui de cara, né, fazendo acontecer na parte prática e dentro do caminho fui aprendendo, fui estudando para poder complementar, né, as duas qualidades, prática e teórica, elas têm que andar juntas, mas você não pode esperar ter toda a teórica para poder praticar. Eu acho que você tem que começar na prática e ir aprendendo a teórica durante para você poder não ficar para trás. Eu vi que o seu processo foi mais ou menos este, você rodou 50 e poucas cervejarias fora do país, quer dizer, você foi buscando conhecimento teóricos, né? Você foi aprendendo os manuseios ali, assim, através da visão, e só quando voltou você realmente pôs a mão na massa, né? É isso. Não é isso mesmo? É isso. Pois é, então é um caminho, né? O caminho, acredito, assertivo, né? Porque só na teoria também só serve para ensinar, né? Mas para fazer mesmo não é o suficiente não, né? No curso mesmo que a gente fazia, a gente começava com uma pequena parte teórica, mas depois já ia botar a mão na massa. E aí os próprios alunos que faziam a cerveja, porque aí eles já entendiam como que era a prática do negócio, né? E saíam de lá já sabendo começar, né? Sim. O seu pai, Marco Falcone, parece que, não sei se foi fundado por ele ou se ele era ele lecionava uma faculdade de cerveja artesanal. É isso mesmo? Um curso de sommelier de cerveja. Ele junto com a Fabiana Regui, eles criaram um curso de estudo e de sommelier de cerveja aqui em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, né? E esse curso, ele durou muitos anos, depois a Jaqueline Oliveira assumiu como Escola Mineira de Sommelieria e existe até hoje esse curso, né? Mas assim, além desse curso que era dado pelo meu pai, pela Fabiana, pela Jaqueline, meu pai também dava cursos no Brasil inteiro, Science of Beer, no Escola de cerveja e malte lá no sul. Então assim, ele era um cara que estava em todos os cursos de cerveja do Brasil, de alguma forma dando aula. Sim. Olha, ô Max, que pena que o papo tão gostoso e infelizmente a gente tem um tempo, né? Sim. Mas se a gente fosse falar então só de cerveja aqui, o tempo não daria mesmo, né? Tem que ficar para uma hora. Mas o que a gente gostaria demais é que antes da gente levar para as considerações finais, nós temos muitos jovens aqui no nosso município, e não são jovens, qualquer pessoa que esteja querendo se encorajar, né, a investir na sua própria pessoa, seja profissionalmente, seja abrindo um negócio, seja buscando uma nova faculdade. Eu gostaria que você, através da sua experiência, né, a sua vivência, apesar de novo ainda, mas você percorreu caminhos, você enfrentou desafios, você foi perseverante, teve que ter disciplina. Eu queria que você desse uma mensagem para quem nos assiste e para quem nos ouve na rádio. Assim, o que você acha fundamental para que uma pessoa possa chegar lá? Você falou muito dos sonhos, né? Eu acho que sonhar é o principal porque ela vai te guiar. E aí, não só isso, você não pode simplesmente sonhar, tem que agir. Então, botar a ação, botar a prática. Então, correr atrás do que, às vezes, se você quer chegar a algum lugar, mas esse caminho vai ser longo, começa de algum lugar. Igual eu comecei, eu não sabia o que eu queria, mas eu testei, fazer a viagem, vi como era fazer cerveja, voltei, não sabia produzir cerveja, mas comecei numa loja como vendedor. Eu não sabia se eu ia chegar, quando eu ia chegar a ser um mestre cervejeiro, mas eu tinha que começar. Então eu fui onde eu pude. Eu busquei começar de algum lugar, mesmo que fosse começar do início, e isso foi muito bom para mim. Então é isso que eu recomendo para as pessoas. Se você tem um sonho, começa de onde é possível.
Não espera a vida toda para chegar e começar de onde você quer estar. Não, começa de onde você pode, de onde é possível, de onde está na sua realidade e foca o máximo de determinação para conseguir aquilo que você deseja. Eu acho que é isso. O Max falou ali, gente, que você tem que ter um sonho. Se você não tiver um sonho, comece a sonhar, que tudo parte de um sonho. Tudo que aqui existe partiu de um sonho de alguém. Tudo. Tudo que temos aqui à disposição da gente aqui agora partiu de um sonho de alguém, né? Maravilha. Então, o Max, assim, uma escola do que você deve ser como pessoa e como profissional, né? Você tem que criar um planejamento, é isso mesmo? Isso. Pelo que você falou. É isso. E dentro desse planejamento você não pode deixar de lado a disciplina, a perseverança, né? Porque sonho sem ação vai ser apenas uma brincadeira, né? Isso aí. O sonho para ser sucesso tem que ser um sonho com ação, não é isso mesmo? Perfeito. Então, eu queria, no nosso finalzinho de entrevista aqui, o Max, ele já falou aqui, a Juliana, o Ronaldo, o pai dele, que é o Marco, e o Sr. Júlio Falcone, e sua avó, que eu conheci também, mas esqueço o nome dela. Ilma, xará da minha mãe. Eu não sei por que eu esqueci. Xará da minha mãe. Então, mas eu gostaria que você dissesse um pouco, porque a gente vive, né, de influência, né? A gente segue uma influência, umas boas, outras ruins, mas eu queria que você falasse um pouquinho da influência do Sr. Júlio Falcone na sua vida, como pessoa, como profissional, porque eu, enquanto não parente, né, sou amigo, trago seu avô assim comigo, de tanto que a gente se dava bem. Ele, para mim, é o meu maior exemplo de pessoa correta, honesta, justa. Essas qualidades, para mim, ele é a referência, né? Ele é uma pessoa agregadora, ele é uma pessoa protetora da família, né? Então, se eu tenho um exemplo de qualidades de boa índole, é o meu avô, é o Sr. Júlio Falcone. Esse é meu maior exemplo, né? Então, eu tive muitos bons exemplos, né? Meu avô, meu pai, minha família, né? Meu próprio irmão, Thiago, que está lá fora, é uma pessoa que me inspira muito, né? Construiu um caminho, uma trajetória também espetacular lá fora. Não dá tempo de contar hoje, mas um dia, batendo papo com você, eu também te conto a história dele, é muito legal. Então, são pessoas que carregaram essa inspiração, né? Certeza que meu irmão e meu pai carregaram a inspiração do meu avô, dessa pessoa maravilhosa, dessa pessoa única que meu avô era, e eu e meu irmão, com certeza, do meu pai, né? Que também é outra pessoa, sim, ímpar, espetacular, generosíssima, que são inspirações incríveis para mim. Beleza. Eu queria mandar um abraço aqui para Juliana, para o Ronaldo, para o Thiago e para o Rafael, que eu não conheço. Mas, Rafael, um grande abraço para você também, né? Obrigado demais ao Max, que se disponibilizou estar aqui representando a família Falcone, e foi de uma grandiosidade enorme, né? E eu quero agradecer também o nosso grupo Treine, que nos possibilita as gravações de nossas entrevistas aqui, né? Mas, Max, cara, que coisa boa você ter vindo aqui, trazer a sua história, inspirar pessoas, encorajar pessoas, né? Fazer com que elas saibam que ela pode ser, né, o ator principal da sua própria existência, né? Então, se quiser, você pode. Então, obrigado, Max, por você estar aqui conosco. Obrigado por você trazer a sua história, trazer a história da Falck Beer, mostrar que a gente precisa, para vencer em qualquer segmento das nossas vidas, nós precisamos de agir. É isso. Ô, Valtinho, muito obrigado. Eu queria agradecer o convite aqui. Foi espetacular esse bate-papo com você aqui. Eu fiquei muito feliz. Agradeço a oportunidade de estar aqui em nome da Falck falando um pouco da nossa história, né?
dessa família que trouxe a cerveja artesanal como paixão para nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, né? Sim. E te agradeço mais uma vez por poder falar um pouco dessa história para os nossos ouvintes aí que estão nos escutando. Eu acredito que as pessoas devem ter se maravilhado aí com a história. Alguns estão aí surpresos de saber que essa potência em cerveja artesanal está dentro do nosso município, né? Levando aí o nome de Ribeirão das Neves de forma positiva para Minas, para o Brasil e para o mundo, né? Através da sua marca, né? Agradecer mesmo esse momento, né? Que você nos proporcionou aqui, levando ânimo para aquelas pessoas que estão assim meio sem rumo, né? Que é essa a nossa intenção. Nossa intenção aqui, ela não tem... nós não queremos saber quantos cliques foram dados, nós não queremos saber... nós não estamos atrás de fama. Nós queremos ser importante na vida das pessoas, através da história inspiradoras de pessoas como você e de histórias inspiradoras como a da Falk Beer. A pretensão desse programa é essa. Legal. Tá? Então você contribuiu demais. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Né? Tá? E você que continue nos assistindo. Todas as quartas-feiras, de 12 às 13 horas, no descanso do seu almoço. Nos canais da TV e Rádio Imperatriz, programa Valtinho Menezes Entrevista. Obrigado por nos acompanhar e continue lá. Clique no sininho, se inscreva, nos dê audiências e obrigado por nos assistir.